As prioridades, né? O mandato começa hoje, há aí uma expectativa toda de novas votações e muita gente coloca a reforma da Previdência como a principal prioridade. Esta também é a prioridade segundo a bancada do PSB? Nós estamos atravessando um momento muito desafiador na vida brasileira. Certamente a economia será o tema talvez principal. Nós vimos de 2 anos de depressão econômica, um ano de baixo crescimento e, naturalmente, o Congresso Nacional, a política, tem que se encarregar de discutir como é que a gente ajuda a retomada do crescimento, a geração de empregos, porque não é brincadeira você ter 30 milhões de brasileiros sem emprego e 13 milhões que perderam seus empregos. De modo que eu acho que é uma obrigação de qualquer partido, e o PSB é um partido que tem 70 anos de história, é um partido que durante esse tempo sempre se ocupou de discutir a desigualdade no Brasil, que é abissal, e, consequentemente, a economia é um tema dos primeiros que a gente tem que sobre ele se debruçar. A reforma da Previdência, naturalmente, é um tema que a gente vai ter que enfrentar. Não dá para dizer eu sou contra a reforma da Previdência e querer simplesmente com isso deixar que as coisas continuem do jeito que estão. Agora, o modelo de reforma da Previdência é que diferencia de uma força política para outra. O governo Temer, por exemplo, tentou impor ao Brasil uma reforma da Previdência que foi rejeitada pela sociedade brasileira. Então é um tema de tal modo importante que ele precisa ser discutido com largueza, com profundidade, com a reflexão que olhe de forma ampla, que ouça a sociedade civil, mas também que enfrente uma realidade. Na hora que o brasileiro está vivendo mais, e é bom que viva mais, é óbvio que isso tem um impacto enorme na Previdência, como tem questões correlatas, as fraudes, os grandes devedores da Previdência. Não se pode querer discutir apenas para jogar sobre os ombros, por exemplo, dos servidores públicos ou dos mais pobres, como quis fazer o governo Temer. Certamente o PSB, ainda ontem, falava com o ex-governador Ricardo Coutinho, que é o atual presidente da Fundação João Mangabeira, e ele sabe que esse é um tema que ele precisa, enquanto fundação do PSB, patrocinar um debate com acadêmicos, com pensadores de todos os matizes ideológicos, de modo que a gente possa apresentar ao Brasil uma proposta sobre esse tema tão importante.